Oi gente, bem-vindos aqui ao Vegan and Colors e hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu faço muito, mas muito mesmo aqui em casa, que são pastinhas veganas feitas à base de feijão ou de grão de bico ou de lentilha. Eu vou mostrar 3 receitas para vocês que são bem simples, não são complicadas e essas pastinhas são muito nutritivas, muito, mas muito deliciosas, todo mundo que prova adora. E também são muito versáteis, você pode usar elas de várias maneiras. Eu vou mostrar mais lá no finalzinho do vídeo como montar essa tábua aqui linda, linda, com essas pastinhas. Ou como fazer sanduíches também, se você quiser usar elas para fazer sanduíches e assim por diante. Então assiste o vídeo até o final. Eu usei o meu processador de alimentos para fazer essas pastinhas. Se você não tem, você pode usar o seu liquidificador. Aí provavelmente você vai ter que acrescentar um pouquinho mais de água, porque ajuda na hora de bater, mas funciona. E agora então vamos lá ver como preparar essas pastinhas deliciosas. E a primeira pastinha que eu vou preparar aqui é com grão de bico e tomates secos. Aqui eu tenho 10 tomates secos. Se você colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não tem problema. E aí eu tô acrescentando um alho. Depois eu acrescento uma xícara de grão de bico cozido. Você pode cozinhar seu próprio grão de bico ou usar o de lata. E meia colher de chá rasa de sal. Aqui você tem que tomar cuidado se seus tomates secos já tem sal. Não coloque mais sal aqui, senão vai ficar muito salgado. Depois 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Se você usar aqueles tomates secos que estão em conserva em azeite de oliva, não precisa acrescentar essas 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Aí eu bato um pouco o processo aqui no meu processador, paro ele, raspo um pouquinho as bordas da tigela e aí eu vou acrescentar um pouco de água. Eu não acrescento água no início porque eu vou vendo aqui se é necessário ou não. Às vezes depende do tomate seco, se ele tá mais úmido ou mais seco. Eu acrescentei no total aqui 4 colheres de sopa de água. Se necessário, você pode acrescentar mais, vá ajustando, só não acrescente muito no início, primeiro bata e vá vendo. E aí quando tá nessa consistência aqui, tá pronto. Opcional, eu gosto muito de acrescentar manjericão fresco, se eu tiver em casa, eu acho que combina muito com tomate seco. E aí eu só processo um pouquinho mais para o manjericão se incorporar. Se você quiser uma pastinha mais cremosa, mais lisa, como eu disse antes, acrescente mais água ou você pode acrescentar mais azeite de oliva também. Funciona. E olha que coisa mais linda, gente, que fica super pastosa, uma delícia, o sabor é maravilhoso. Se você não gosta muito de alho cru, você pode omitir ele ou você dá uma fritadinha nele primeiro e aí você acrescenta e daí ele não fica com sabor tão forte. Mas eu gosto. E aí aqui eu só tô acrescentando uma tigelinha, rende bastante. E aí só para enfeitar eu coloco um pouquinho de azeite de oliva e páprica doce por cima. Essa pastinha dura de 4 a 5 dias na geladeira. A segunda pastinha é feita à base de feijão branco e castanhas e manjericão. Aqui eu tô colocando uma tigela, meia xícara de castanhas e eu vou deixar demolhar por 4 horas. É muito importante você deixar as castanhas demolharem para elas amaciarem, porque daí a pastinha fica mais gostosa, mais cremosa. Depois que elas ficaram 4 horas de molho, eu acrescento aqui no meu processador com 1,5 xícaras de feijão branco. É um feijão branco que eu só cozinhei com água até ele tá bem macio e depois eu escorri o excesso do líquido. Aí eu também acrescento alho e sal, como na pastinha anterior. E um pouco de azeite de oliva. Se você quiser fazer sem nada de gordura, pode omitir o azeite de oliva aqui, mas eu acho que fica um gostinho bom, assim, colocar um pouquinho de azeite de oliva. E aí eu bato um pouco até as castanhas e o feijão estarem bem misturados. Para o processador, raspo um pouquinho as bordas da tigela. E aí agora eu vou acrescentar aqui couve. A couve aqui é totalmente opcional. Se você não gosta do sabor de couve cru, não coloque. Fica com um pouquinho de sabor de couve aqui. E manjericão. Mas o mais importante é o manjericão aqui, manjericão fresco. Coloque uma porção bem grande, vai ficar tipo quase como se fosse o sabor do molho pesto.
e aí eu bato. Se necessário, se a sua pastinha estiver muito seca aqui, acrescente mais água. Eu não acrescentei, às vezes depende também da potência do seu processador. E aí eu bato até obter uma pastinha bem cremosa, bem lisinha. E olha que coisa mais linda que fica, gente, fica uma corzinha linda e é muito saborosa essa pastinha aqui. Se você não tem castanhas, ou para você não é acessível, pode fazer só com feijão branco ou substituir as castanhas por exemplo, sementes de girassol ou castanhas do Pará também funciona. E aí eu acrescento aqui numa tigela e coloco um pouquinho de sementes de gergelim por cima só para decorar. E a última pastinha, que é uma das minhas preferidas, eu adoro essa combinação, é de lentilha com nozes. Aqui no processador eu tô acrescentando meia xícara de nozes. Se você não tem nozes, você pode usar castanhas aqui, ou sementes de girassol. Eu particularmente gosto de usar nozes, porque eu gosto dessa combinação de nozes com lentilha. Depois eu acrescento lentilha cozida, eu cozinhei só com água, até ela tá macia, depois eu escorri o excesso do líquido, se tiver um excesso de líquido, né? E aí eu acrescento um dente de alho, sal, e aí eu tô acrescentando aqui um pouquinho de água. Mais ou menos de 2 a 4 colheres de água, eu sempre acrescento. Se for necessário aqui, acrescente mais água, ou você pode acrescentar uma quantidade maior de azeite de oliva. O azeite de oliva geralmente eu acrescento lá no início, mas eu esqueci, por isso que eu tô acrescentando aqui. E aí salsinha. A salsinha também é opcional, mas eu recomendo, fica muito gostoso. Essa pastinha aqui, ela é bem diferente, mas eu adoro, eu acho ela muito saborosa. Essa combinação de nozes, lentilha e salsinha é perfeita. E aí eu vou batendo até obter uma pastinha, né? Uma consistência bem cremosa de pastinha. E como nas anteriores, vai ajustando aqui a quantidade de água. Às vezes depende de como você cozinhou a sua lentilha, se ela ficou um pouquinho mais aguada ou mais sequinha. E aí quando tiver nessa consistência assim, tá prontinha. E olha que coisa mais gostosa, gente. Essa pastinha aqui, ela é super versátil, como as anteriores. Eu vou mostrar daqui a pouquinho umas ideias de como usar elas. E ela dura de 4 a 5 dias na geladeira. E uma ideia ótima para você fazer com essas pastinhas é tipo uma tábua de snacks ou uma bandeja. Aqui eu tenho a pastinha de tomate seco e grão de bico que eu coloquei no prato mais raso, dei uma enfeitada, coloco na ponta da tábua, depois no meio eu tô colocando a pastinha de feijão branco, manjericão e do ladinho a pastinha de lentilha. E aí eu vou só distribuindo outros ingredientes ao redor. Eu sempre gosto de colocar azeitonas também na minha tábua de snacks, alguma oleaginosa que eu tô colocando castanhas, um pão torradinho, né, pra pessoa comer com a pastinha. E aí vegetais crus, a gente gosta muito de comer vegetais crus aqui em casa com as pastinhas, então geralmente eu uso pimentão vermelho, pepino cru. Também quase sempre, se eu tiver, eu coloco rabanetes e cenoura. E aí você vai distribuindo ao redor das pastinhas até preencher toda a tábua. E eu sempre coloco também alguns crackers, às vezes eu coloco tipo uns Doritos também, alguma coisa crocante. Você também pode fazer uma tábua parecida com essa, usando somente uma pastinha. Você não precisa, é claro, fazer as 3 pastinhas. E essa tábua é muito legal para você deixar na mesa quando você recebe convidados, para as pessoas irem beliscando se você tiver uma janta, ou até mesmo para você comer de janta, de almoço. É muito gostoso. E você pode usar qualquer tipo de pão também, se você quiser usar outro pão, outras torradinhas, fica muito legal. Outra coisa que você pode sempre adicionar nessas tábuas de snacks, às vezes eu coloco, são frutas secas, como figo seco, tâmaras também, se alguém quiser uma coisa mais docinha. Então, fica a dica.
Outra coisa que você pode fazer com essas pastinhas é sanduíche. Eu faço muitos sanduíches com essas pastinhas. Aqui você só pega o pão de sua preferência, acrescenta uma quantidade bem generosa da pastinha. Eu tô usando a pastinha aqui de feijão branco com manjericão, mas você também pode usar a pastinha de tomate seco ou a de lentilha. Ambas ficam maravilhosas. Depois eu sempre acrescento algum vegetal extra, que eu tô colocando pepino cortado em rodelas, cenoura ralada e alface. E é só isso. E fica um sanduíche bem nutritivo, não fica seco, fica maravilhoso, super recomendo. A terceira ideia é você pegar uns pãezinhos, torrar, e aí você já coloca uma quantidade da pastinha em cima deles e serve como aperitivo para quando você receber convidados. Você também pode fazer isso em cima de bolachinhas ou em cima de torradinhas. E que eu tinha pro vídeo de hoje, então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a fazer essas pastinhas que são bem baratinhas, bem simples, bem nutritivas. E então beijos e vejo vocês no próximo vídeo.